Deus é bom, amém? E vamos falar com a boca, Deus é bom, amém? Amém. Aleluia, tudo para Ele, irmãos. Bom, é uma honra estar com vocês, é sempre muito bom para nós de São Luís do Paraitinga, quando temos a oportunidade de estar diante dos nossos professores, amém? Vocês são nossos professores, cuidaram de nós, nos ensinaram e meteram o pé em nós, né? Nos enviaram. E agora a gente está lá em cima, passando frio. Se você quiser um pouco de frio, nós trouxemos no carro, podemos entregar a vocês. E quando quiser tomar um café, é só subir lá e conhecer a igreja de São Luís, amém? Tem um povo lá que ama o Senhor, assim como você. Eu estava preparando essa palavra, né? Pedindo ao Senhor que falasse conosco. Eu estava na minha sala e orei pedindo ao Senhor que nos mostrasse a sua vontade. Aí, antes disso, eu estou lendo um livro. Esse livro contava uma experiência de um homem de Deus que viveu algo extraordinário. Ele era um pregador itinerante e ele estava em outro país e o seu filho sofreu um acidente, então rapidamente ele teve que ir até a sua casa, na verdade até o hospital, e um acidente com o seu filho, algumas bombas, né, de criança brincar, todas as bombas estouraram nas nádegas da criança, e isso provocou uma lesão muito grave, onde a criança estava correndo risco de vida. Então, esse pai chega ao hospital e o filho está muito mal, e os médicos relatam o que aconteceu para o pai e pede para ele assinar, né, a folha autorizando a cirurgia. E ele disse para o médico: eu não posso assinar essa folha antes de orar pelo meu filho, né, antes de impor as mãos sobre o meu filho. Mas ele está morrendo, se o senhor não assinar, ele vai morrer. Mas eu não posso fazer isso. E aí o médico vai chamar o outro médico, né, o super médico, e aí vem o médico: puxa vida, seu filho está morrendo, assina esse negócio logo. Não, eu preciso orar pelo meu filho. Então vai lá, você tem 2 minutos. Então ele vai lá e chega até o seu filho, conversa: filho, papai vai orar por você, impõe as mãos sobre a criança e pede para o Senhor curar aquela criança. Então ele volta, assina a ficha e toda a equipe médica vai até a sala. Ele não podia nem ser transferido para a sala de cirurgia. A sala de cirurgia veio até ele, só para você ter uma ideia do estado que ele estava. Então, os médicos entram para fazer a cirurgia e 1 minuto depois, o pai ali sentado, com a cabeça baixa, orando, triste, né, pela situação, perdendo o filho, ele volta e diz: olha, não precisamos fazer nenhuma cirurgia no seu filho, porque só tem uma cicatriz nele. Olha, imagina. E aí aquele pai sorri, né, e diz que o médico dos médicos visitou ele, que eles foram muito tardios em ir lá nesse tempo, nesse 1 minuto, vocês demoraram muito, e o médico dos médicos visitou e aquele filho foi curado. Naquele momento eu estava diante do Senhor, falei: Senhor, faz nos nossos dias. Amém? Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda, amém? Ele é imutável. O seu poder, a sua glória, pode ser manifestada àquele que crê. Se nós cremos, veremos a glória de Deus. Amém? E eu quero falar com você sobre isso, porque naquele momento que eu orei, eu ouvi uma voz tão doce no meu coração, que dizia assim: ó, eu curo a infidelidade, eu curo a alma, e eu curo a enfermidade. Amém? Esse é o Deus que você serve. E nós vamos estar falando sobre o processo de cura em nossas vidas. Amém? Vai comigo, por favor, em Oséias. Oséias 14.
profeta Oséias, ele é considerado como o profeta do amor. A gente conhece o apóstolo do amor, não é verdade? E Oséias é o profeta do amor. E olha o que Deus diz em sua palavra. Oséias capítulo 14, o verso 4. Curarei, todos acharam? Aleluia. Curarei a sua infidelidade, curarei a sua rebeldia, em algumas versões, curarei a apostasia, em outras versões. Eu e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Você imagina que o povo de Deus está vivendo um momento de transgressão, um momento de pecado, de afastamento da parte de Deus, de infidelidade, de rebeldia, né, aos ensinamentos do Senhor. E Deus diz que vai curar a sua infidelidade. Eu sei que quando nós falamos de cura, a gente sempre procura o algo físico. Ela não é assim. Mas existe algo muito importante a respeito do toque de Deus em nossas vidas que nos faz se voltar a Ele de todo o coração. Ele diz, olha, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Amém? Para que vocês vão e dê fruto, o Senhor nos escolheu com um fim, e Ele precisa a cada dia. Existe a necessidade do Espírito Santo em nós, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O processo de cura da infidelidade é para hoje, é para agora. Você crê que você pode sair daqui mais fiel ainda ao Senhor? Amém? Nós cremos a cada dia que nós podemos ser curados da nossa infidelidade. Tem coisas, meu irmão, que não adianta o homem falar. Você precisa ser tocado pelo Senhor para que Ele te convença. Ele vem com o seu poder e nos mostra a sua vontade. E somos curados. Somos curados da rebeldia, somos curados da infidelidade. A rebeldia é no que diz respeito àquilo que Ele ensina e o que eu acho. Aquilo que Ele apresenta na sua palavra e aquilo que eu penso que eu posso fazer. Então eu vivo do meu jeito, eu faço as coisas da minha forma. Só que Deus tem a forma certa de fazer, para mim, para você. A forma certa de eu caminhar, a forma certa de eu agir. E toda vez que eu ajo conforme aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, ou aquilo que tantas vozes que estão ao nosso redor, quantas vozes hoje, né? Que fala isso, que fala aquilo, e que explicou isso, não é? Tantas vozes na internet, mas a gente tem uma voz para ser ouvida. E está aqui. E toda vez que eu quero dar um jeitinho para que seja mais confortável para mim, eu preciso de cura na minha infidelidade. Eu preciso de cura na minha rebeldia com o ensinamento do Senhor, com a sua palavra. Hoje, a pessoa que precisa ser curada somos nós, de tudo que existe em nós que nos afasta dEle. Quando nós falamos de cura, a gente olha direto para o físico, mas precisa ser feito algo aqui em nós para que a gente venha alcançar todos os estágios de cura e viver coisas como eu acabei de relatar aqui, e presenciar coisas em nós e através de nós. Mas primeiro eu preciso ser fiel a Deus. Primeiro você precisa ser fiel a Deus. Essa é a cura mais importante que nós precisamos. Mais do que a enfermidade que você pode estar hoje, mais que a enfermidade que eu posso estar hoje. Eu preciso cada dia ser mais fiel ao Senhor. E nós sairemos daqui hoje, curado da nossa infidelidade. Você pode falar para quem está do seu lado, se prepara que você vai ser fiel ao Senhor. Aleluia. Vai comigo, por favor, em Salmos 42. Salmos 42. Então a gente viu que o Senhor, Ele cura a infidelidade. Salmos 42.
Vamos ler o verso 5. O Senhor, Ele cura a alma. Amém? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto-o abatida dentro de mim, ó minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte de Hermon, e no seu outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Ou por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha aqui, que interessante, né? A gente olha para o livro de Salmos e esses cânticos e essas experiências que os salmistas viveram e escreveram, tem muito ensinamento para mim e para você. E a gente vê o salmista aqui confrontando a sua alma. Por que você está abatida? Sabe, a sua alma é o seu servo. Não é a alma que tem que dirigir, é a vontade de Deus que tem que dirigir a sua alma através de você. E a gente vê o salmista confrontando a sua alma e não se submetendo a ela. A nossa alma é os nossos sentimentos, não é? As nossas emoções, saúde emocional, é o que nós precisamos nos nossos dias. Quantas síndromes existem no dia de hoje, não é verdade? Quanta depressão, é síndrome disso, é ansiedade, é síndrome do pânico e tantas coisas que a gente vê, a alma doente, a alma ferida, a alma sangrando, e aquilo faz com que a gente se abate, a gente se fecha e a gente se sujeita à vontade da alma. E a gente vê o salmista aqui dando um chacoalho na alma dele, falando, por que você está abatida? Por que você está triste assim? Espera em Deus, você ainda vai louvar Ele. Espera em Deus. Ou seja, o momento que ele está vivendo é um momento de angústia, um momento de dor, é um momento de tristeza, mas existe uma perseverança, existe uma esperança, algo que ainda não aconteceu, mas que ele acredita que vai acontecer. Então ele fala, ei, minha alma, acorda, por que você está tão triste assim, tão angustiada assim? Olha, tem coisa boa para acontecer, você entende? Tem coisa boa para acontecer. Em outra versão vai dizer assim, ó, salvação da sua face. Ao invés de ser, olha o versículo 11, né, que diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, é a salvação da sua face. Esse homem está tão angustiado que não tem sorriso no seu rosto. E o seu Senhor vai surpreender a ele com as suas promessas, com aquilo que está por vir, e vai colocar novamente um sorriso no seu rosto, um sorriso na sua alma. O momento é de tristeza, mas o que eu espero me faz passar por essa tristeza. O que está por vir me faz suportar esse momento de angústia. A minha esperança me faz ser resiliente, ser firme, e esperar até que a tribulação passe. O Senhor Jesus,
Ele disse que no mundo a gente vai ter, mas teve bom, porque Ele venceu. Então, ter a Cristo, viver com Cristo, não é a ausência da angústia, mas é a estabilidade emocional para passar por ela. Por que você está abatido, minha alma? Tem coisa boa vindo aí. Resiste, porque senão você vai perder. Resiste, porque senão você não vai viver. Não foi que Jesus falou? Aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Resiste o tempo da angústia, resiste o tempo da dor, não se submeta à vontade da sua alma. Ou seja, dá um chacoalho nela e fala, olha, é a vontade de Deus, é aquilo que eu espero. O trauma pode ser grande, eu não estou minimizando a sua dor, e nem a minha. O trauma pode ser grande, a dor pode ser grande, mas tem coisa boa vindo para você. E sabe o que é o melhor disso? É o Senhor. Ele está voltando, a nossa esperança. Quando Ele diz, olha, se vocês perseverarem até o fim, você será salvo, Ele está falando da sua vinda. Mateus capítulo 24, Ele está falando, é o sermão profético dele, Ele fala, olha, aguenta firme, para você ser salvo, porque está vindo coisa boa. E o salmista está olhando agora para dentro dele, falando, o que está acontecendo com você? Por que você está fechado nesse quarto? Por que você está trancado? Por que você não sorri? Porque você está mal assim. Tem coisa boa vinda. Espera em Deus. Você ainda louvará. Espera em Deus, eu vou mudar a sua face. Eu vou salvar a sua face, eu vou pôr um sorriso no seu rosto. Vai passar. Auxílio meu e Deus meu. O socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor tem cura para a alma, mas a cura da alma está na esperança. E não no momento presente, não naquilo que você está vivendo agora, está na esperança de que algo melhor está por vir. É o que faz com que 2 caras presos na prisão, cantando durante a noite, adorando a Deus, eles estão presos no cárcere inferior, e estão adorando a Jesus. O que é isso, irmão? Se estivesse lá, estava chorando, Deus esqueceu de mim, papai. E os caras estão dando glória a Deus. E os caras estão adorando a Jesus. E Paulo e Silas estão ali, voltados ao Senhor. O que é isso? Isso é saúde na alma. Não importa o presente, o que está acontecendo, eu sei o que está por vir. Eu sei o que está vindo, eu sei o que me espera. Então esse momento aqui vai passar. Então isso traz para mim e para você saúde emocional. Estabilidade emocional. O que faz dançar numa fornalha, irmão? O que faz resistir numa cova dos leões? O que faz você ter estabilidade emocional para viver um momento assim? O que faz esses homens ser apedrejados, esses homens passar por tantas coisas, dando glória a Deus? É porque sabe em quem eles têm crido. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Você imagina que quando ele escreve, olha, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, ele está preso. Ele está preso. O que faz um homem escrever uma carta para a igreja falando, se alegre, sendo que o momento que ele está vivendo é um momento de tristeza, de dor, de angústia. Aqui dentro está tudo bem, irmão. Por isso que o Senhor fala da paz que excede todo entendimento. A paz que ninguém consegue entender, porque não depende do presente. Não depende do que está acontecendo. Está na tempestade, está na tribulação, está azedou tudo. Mas aqui dentro tem uma paz que só o Senhor pode dar. Ele quer te dar essa paz essa noite. Ele quer dar a paz que excede todo entendimento para você. O que eu quero te dizer é que isso está disponível nos nossos dias, porque Ele não mudou. Você não precisa ficar trancado num quarto. Você não precisa deixar essa depressão te matar. Você não precisa sofrer com essa ansiedade. Você pode se derramar aos pés do Senhor e receber o toque dEle. Você pode ser curado na sua alma. Podemos viver essas coisas nos nossos dias.
Hoje a gente vive um tempo assim porque a gente está sobrecarregado de tantas coisas. Mas tem algo que nós precisamos nos apoiar, que é na verdade de termos um Deus que cura. Amém? Que cura a alma. Se o diabo está aprontando hoje com essa doença, nós podemos nos alegrar em Cristo, porque Ele não mudou. Ele continua o mesmo e pode tocar a nossa alma. Jesus falou, olha, venha para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, não é? E eu vos aliviarei. Você vai achar descanso para a sua alma. Amém? Amém? Vamos encontrar esse descanso hoje? Hoje e sempre, em nome de Jesus. Vai comigo, por favor, em Êxodo 23, verso 25. Então a gente vê que Ele cura a alma. Vamos ver agora que Ele também cura o corpo. Êxodo 23, verso 25. Aleluia. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará de vosso meio as enfermidades. Olha o que Deus está dizendo. Em algumas versões vai estar cultuem ao Senhor ou adorem ao Senhor. Eu vou abençoar o seu pão, abençoar a sua água e vou tirar de você, vou tirar do meio de vocês a enfermidade. Quando eu cultuo a Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu busco a Deus, quando eu me submeto a Deus, quando eu sou fiel a Deus, eu estou num processo de cura da minha infidelidade, da minha alma e do meu corpo. Eu sei que nós queremos uma oração forte, né? Não é assim? Oh Senhor, eu estou com uma gripe, pastor, ora para mim. Receba a cura em nome de Jesus. Tum. Ai, passou, nem se me gripe eu preciso. Mas existe um processo. Não estou falando de milagre. O Senhor, Ele faz o milagre na hora que Ele quer. Amém? Na hora que Ele quer, para as pessoas que precisam, Ele faz na hora que Ele quer a cura, o milagre. Mas eu estou falando de um processo de vida cristã. Estou falando da sua intimidade com Deus que te traz saúde na sua vida cristã. Estou falando de um passo a passo que você dá. Você ora como se tudo dependesse de Deus e age como se tudo dependesse de você. Não é isso que temos aprendido com o apóstolo? Passos que você dá, que te leva à saúde. E aí quando a gente vê, adore o Senhor, ou cultue o Senhor seu Deus, e eu vou tirar de vocês a enfermidade, você lembra lá do que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos. O culto racional, que é o seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional. Do que ele está falando? Da minha vida todos os dias como um sacrifício ao Senhor. Aqui nós estamos cultuando a Deus, amém? Mas é além disso. É amanhã no trabalho, você entende? É além disso, é quando sair por essas portas lá na igreja da sua casa, da sua sala, do seu quarto com a sua esposa. É disso que ele está falando. Cultue, adore ao Senhor, ou seja, obedeça aos meus princípios e você vai alcançar saúde para o seu corpo. Eu vou tirar de vocês a enfermidade. Ah, então tem algo que eu preciso fazer? Sim. Nesses estágios, nesse processo, nesse avanço de cura em minha vida, para uma vida cristã saudável, eu preciso dar alguns passos. Só que muitas vezes a gente não quer dar esses passos. E é onde sofremos. Mas o Senhor é aquele
que nos exorta, amém? Que nos chama a atenção para a sua palavra, que nos impulsiona a nos posicionar como homens e mulheres fiel a Ele, fiel. Olha, vai comigo por favor, ó. Volta um pouquinho aí, Êxodo 15, 26, vamos reforçar isso aqui. Êxodo 15, 26. Aleluia. Se ouvirdes atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Yahvé Rafá. Olha para você ver, você tem um Deus que te cura, um Deus que te sara, mas é esse Deus fala para você, ei, tem estatutos, tem mandamentos, tem princípios, que você precisa se alinhar, que eu preciso me alinhar, tem um passo que eu dou, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Tem algo que eu preciso fazer, se eu quero viver uma vida cristã saudável, se eu quero ter saúde na minha fidelidade, se eu quero ter saúde na minha alma, se eu quero ter saúde no meu corpo, existe algo que eu preciso fazer, existe algo que eu preciso acreditar, existe algo que eu preciso me empenhar para colocar em prática, porque é saúde para os meus ossos, é força para a minha vida. E o segredo está aqui na sua palavra. Agora eu pergunto para você, no que você tem sido infiel? O que você precisa melhorar? O que você precisa colocar em prática que você não está vivendo? Qual é o detalhe que você precisa dar atenção? Que detalhe que você precisa olhar e falar, eita, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a te obedecer, me ajuda a me esforçar, a me empenhar sobre os seus mandamentos, sobre os seus estatutos, sobre as suas leis, sobre os seus princípios, me ajuda a amar aquilo que o Senhor pede para eu fazer, me ajuda a honrar com a minha obediência ao Senhor, me ajuda a cultuar o Senhor, me ajuda a adorar o Senhor da forma que o Senhor merece ser adorado. E o Espírito Santo vai falar, filho, você fazendo isso, você vai encontrar saúde, você vai encontrar estabilidade, você vai viver o que aqueles homens viveram, de estar no meio de uma tempestade e saber passar por aquilo, e entender que algo melhor está por vir, e saber que a minha vida não depende do momento que eu estou vivendo, mas do futuro abençoado que está por vir, e que vai chegar, irmão, que vai acontecer na minha vida e na sua, mas para isso eu preciso entender que o Senhor, Ele quer fazer isso em mim, Ele quer fazer isso em você, mas Ele também quer que eu olhe para aquilo que Ele me pede e me empenho a colocar em prática. Você olha para a vida de Zaqueu, quem lembra de Zaqueu aqui? Né? Zaqueu, ele foi curado da sua infidelidade, um homem infiel, completamente infiel, mas depois de ter um encontro com Cristo, depois de Cristo dormir na sua casa, ele fala, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e eu vou restituir 4 vezes mais, aqueles que eu roubei. A cura da infidelidade é a atitude a ser feita, amém? A cura da infidelidade, você confronta a sua infidelidade sendo fiel, fazendo alguma coisa. Ai, fui curado da minha infidelidade, continuar falando a mesma coisa, continuar vendo a mesma coisa, continuar praticando as mesmas ações que não provém de Deus, meu irmão, isso não é cura da infidelidade.
você tem atitudes que confrontam a sua infidelidade. Se você falava dessa forma com a sua esposa, você vai falar de uma forma melhor. Amém? Vocês estão comigo? Atitudes simples que nos faz cada dia mais fiel, que nos faz cada dia mais atentar para aquilo que Ele nos pede. A gente vê Pedro sendo curado na sua alma. Vocês lembram? Jesus ressuscitou, amém? E Pedro, por ter negado Jesus 3 vezes, ele volta a pescar. Ele volta para a sua profissão. Lembra que Jesus falou para ele? Pedro, segue-me. Vem. Deixou tudo. Amém? Ele deixou tudo e foi seguir a Jesus. Agora Jesus ressuscita, morre e ressuscita. Pedro nega Jesus 3 vezes, ele volta a pescar. E Jesus, depois de ressurreto, vai até a praia, fala, Pedro! Senhor, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Sabe, eu te amo, te amo. Mal aqui na sua alma. Por quê? Porque negou o Senhor da vida dele. E o Senhor cura a alma de Pedro. Pedro, continua, Pedro. Vamos, continua. Apacenta os meus cordeiros. E de novo, 3 vezes, porque negou 3 vezes. Vocês lembram disso? Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, vamos, deixa essas redes e vem, Pedro, faça a minha obra, continua a minha obra, apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. E o que acontece com Pedro? Ele continua lá triste, cabisbaixo, pescando? Não, ele deixa e continua a obra, a sua alma é curada. E o primeiro discurso dele, milhares de pessoas para Cristo. É assim que Deus trabalha. Se você der a oportunidade de ser sincero, porque Pedro estava sendo sincero, estava dizendo, Senhor, eu te amo, sabe? Eu te amo, eu estou arrebentado, mas eu te amo. Eu não te amo como o Senhor me ama, mas eu te amo. Mas Pedro, não tem problema, faça a minha obra. Pedro, não tem problema, continua, vamos. Quando você se abre para Deus, quando você é sincero diante do Senhor, tem cura para a sua alma. Talvez você esteja tão angustiado porque não fala, porque não ora, porque não conversa, porque não dobra o seu joelho. Ele diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma, antes faça suas petições conhecidas diante do Senhor. Se coloque diante de Deus e fala, olha, está vendo aqui? Está vendo a dor que está aqui? Está vendo essa tristeza? Está vendo essa falta de vontade de acordar? Me ajuda, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente. Vem aqui no meu quarto. Vem aqui e me toca. Não me deixa esmorecer. Não me deixa assim. Amém. Amém. E aí a gente olha também e vê a mulher do fluxo de sangue sendo curada da sua enfermidade. Toca nas vestes de Jesus, imediatamente, 12 anos de sofrimento, e é curada. Alguém me tocou. Meu irmão, se você está enfermo, que você toque no Senhor nessa noite, nem que seja na orla das suas vestes, crendo de todo o seu coração, porque pela fé Ele pode fazer todas essas coisas, pela fé Ele pode nos curar por completo. Para a gente finalizar, vai comigo, por favor, em 1 Coríntios 12, verso 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações,
Mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, o mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha, eu quero te dizer, o Senhor, Ele quer te curar, mas Ele também quer fazer você um veículo da sua cura. O Senhor, Ele tem dons para a sua igreja, Ele tem o dom de curar, amém? Para entregar para os seus, para cumprir a sua vontade, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E o Senhor pode entregar isso para você hoje. O Senhor pode te curar e falar: filho, agora vai em meu nome e cure os enfermos. Vai em meu nome e faça a minha obra. O Senhor, Ele pode curar, imagina, você entra enfermo no hospital e sai empregado dali. Você entra enfermo no hospital e ali recebe uma promoção. Olha, você foi curado agora e agora você fica aqui, você é o médico. Eu vou agir através de você. Você entra paciente e vira médico. Claro, um servo, amém? Um servo. Mas Ele é o que faz isso, comigo e com você, com a sua igreja, para fazer a sua vontade, segundo a necessidade do corpo de Cristo. Você estava curado, você estava enfermo, foi curado, mas agora Ele te entrega o dom de curar, e vai e fala: filho, agora cure os enfermos. Você permanece no hospital, amém? Porque esse é o hospital do Senhor, amém? Mas agora promovido, agora aqueles que entrar, você vai ser esse veículo, você vai fazer a minha vontade, segundo o meu querer, para o meu fim, mas será um instrumento. Você crê que você pode receber isso de Deus? Tenho pedido ao Senhor: Senhor, nos dê os seus dons, porque precisamos viver. É bom contar a história, né, dos outros, não é verdade? Mas bom é contar as coisas que nós vivemos, as coisas que aconteceram nos nossos dias. A gente teve um problema agora recentemente em São Luís. A minha filha teve um problema de saúde, estava com muita dor na região pélvica aqui, e foi com suspeita de apêndice. Então chegou no hospital, fez os exames e constatou mesmo que era apêndice, tanto o clínico como o exame de sangue. Então, já pela manhã, ela passaria a noite ali, pela manhã o médico cirurgião ia vir fazer a cirurgia nela. Quando a gente soube disso, triste, né? Uma menina de 14 anos tem que fazer a cirurgia. Ela ficou em choque. Acho que nunca orou tanto na vida, né? Aleluia. Orou igual... E orou, e o pai orou, e a mãe orou, e pediu uma oração nos grupos dos pastores, né, pastor Cleber? Ora aí, gente, pelo amor de Deus, porque alguma coisa precisa acontecer. Beleza. Pela manhã, um médico atende ela e fala: vamos repetir os exames, antes da gente fazer a cirurgia. Repetiu os exames, totalmente alterado. Não tinha mais nada, nem o clínico e nem o exame de sangue, não tinha mais nenhuma alteração. O Senhor, isso mexeu o café dela de um jeito, rapaz do céu, você está orando em línguas lá no hospital. Por quê? Porque você presencia, você vê algo e você fala: cara, isso mexeu com a minha fé. Isso edifica a fé. Aí Ele vai e fala: olha, sejam minhas testemunhas, conte para as pessoas o que eu estou fazendo, conte para as pessoas o que eu ainda faço. O Senhor que curou os enfermos, que libertou os cativos, está aqui. Está aqui conosco. Ele diz que Ele passeia no meio da sua igreja. Ele está aqui para nos servir
de acordo com a tua vontade, de acordo com o seu querer, porque é isso que nós queremos. Se precisamos passar por alguma dificuldade para que a nossa alma seja edificada, o nosso espírito seja edificado, para que nós venhamos crescer espiritualmente, alcançar a salvação, que seja feita, não importa como. Amém? Porque tem algo nos esperando. Mas se possível for, Senhor, cura-me, toca-me, sara-me, me dê os seus dons, me faça ser um veículo para fazer a sua obra. Se isso for da tua vontade, está aqui o seu servo. Por isso que ele fala, olha filho, bate para se abrir, pede para ser entregue. Às vezes a gente desiste no meio do caminho, e o Senhor quer de nós a perseverança, quer de nós a insistência. Às vezes você pensa, Deus não me ouve, olha quanto tempo eu estou impedindo isso. Aquela mulher pediu 12 anos e nada aconteceu, gastou tudo e nada aconteceu, até que um dia ela tem uma atitude ousada. Será que é isso que está faltando para mim e para você? Uma atitude ousada, no que diz respeito a obedecer a sua palavra, uma atitude ousada no que diz respeito à fé e acreditar. Senhor, perdoa a minha incredulidade. Não foi isso que aquele homem disse para Jesus? Senhor, me ajuda na minha fé, eu quero acreditar para que eu viva o que o Senhor prometeu. O Senhor pode manifestar o dom da fé para nós vermos isso. Acabamos de ler aqui. Ele pode fazer isso conosco. Amém? Vou estar chamando o ministério de louvor. Você pode